atraso na fala. Isso é uma dúvida muito comum entre as famílias. É importante a gente conversar sobre esse assunto. Meu nome é Salsa, eu sou pediatra. Eu vou pedir para você se inscrever no canal, encaminhar esse vídeo para uma amiga que também pode se beneficiar desse assunto. O bebê, ele se comunica desde o nascimento. Entre o nascimento até o terceiro mês de vida, a principal forma de comunicação vai ser o choro. Conforme ele vai crescendo, a mãe vai entendendo. Esse choro, ele tá sujo, ele tá com fome, ele quer um colo, ele quer carinho. Em torno do entre segundo e terceiro mês de vida, ele passa a ter uma interação um pouquinho maior, ele passa a ter o sorriso social, o adulto se aproxima dele, dá risada para ele, faz gracinha, ele começa a sorrir, conforme ele cresce, ele vai dando gargalhada. Depois do terceiro mês de vida, ele pode começar a emitir as primeiras consoantes, o P, o B, o K, o G. Com 6 meses de vida, a gente espera que esse bebê já comece a duplicar sílabas entre 6 e 9 meses. Bababá, mamamá, papapá. Conforme ele vai crescendo, por volta do primeiro ano de vida, a gente espera que ele já comece a falar a primeira palavra com sentido de mamãe, de papai, de água. Às vezes ele começa a imitar o som de alguns animais, bé, mu, e para isso o bebê tem que olhar nos olhos, ele tem que aprender a imitar, ele tem que atender pelo nome. E aí, conforme ele vai crescendo, até 1 ano e meio, vai tendo o boom da linguagem desse bebê, porque a gente espera que ele fale mais ou menos 50 palavrinhas. E para a gente considerar uma palavra, ele não precisa falar ela de forma totalmente correta. Se toda vez ele quer água, ele aponta para a água, ele fala a gente considera uma palavra. Toda vez que ele vê a bola, ele fala bó, 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 a gente considera uma palavra. Com 2 aninhos, a gente espera que essa criança esteja falando em torno de 200 palavras e já começa a formar frases. Quer água, dá bola. E conforme ela vai crescendo, isso vai se ampliando, o vocabulário dela vai ficando mais rico, ela vai usando pronomes, vai utilizando o plural. E a gente espera que com 3 aninhos, as pessoas fora do círculo familiar entendam o que essa criança está falando. Então, não é esperado que uma criança próxima do terceiro ano de vida, a maioria das pessoas não compreendam. Sempre que a gente tem alguma dúvida em relação à fala, a gente precisa conversar com o pediatra da criança, ele vai avaliar o restante do desenvolvimento dessa criança e conforme vai fazer a avaliação, uma triagem auditiva, porque para a criança falar, a gente precisa certificar que essa criança está ouvindo direito e a gente não precisa esperar chegar uns 3 anos de idade para a gente buscar a dúvida, buscar ajuda. Se a gente já tem alguma dúvida, já tem algum atraso, a gente vai fazendo a estimulação em casa, observou 1 mês, não evoluiu, a gente às vezes vai fazer a triagem auditiva, conforme já vai fazer a avaliação com a fonoaudióloga. Se tem alguma outra alteração de desenvolvimento, vai se prosseguir a investigação. Com 5 anos é esperado que essa criança fale de forma adequada. Então, se você tem alguma dúvida em relação à fala, à linguagem dessa criança, converse com o pediatra dela. Essa frase, cada criança tem seu tempo, isso é obsoleto. Cada criança até pode ter o seu tempo, mas o tempo ele tem um limite máximo esperado. Não adianta, o tempo é esse aqui e tá aqui fora e minha criança ainda não atingiu esse marco. Eu não posso ficar esperando isso. Quando eu deixo que isso acontecer, eu tô privando a minha criança de receber os estímulos que ela precisa para se desenvolver da melhor maneira. E a gente tem que aproveitar que quando a criança é pequena, nos primeiros 6 anos de vida, o cérebro tem muita plasticidade, ou seja, ele tem muita capacidade de formar novas conexões, novos aprendizados. Então, se a gente estimula o quanto antes, a gente está facilitando a vida dessa criança. Curte o vídeo e encaminha para uma amiga que também possa se beneficiar. Até a próxima!